Na primeira noite juntos, quando ela congelou de medo, ele sussurrou algo que mudou tudo. Eu só vou até onde você me deixar. Aquelas palavras simples curaram uma ferida de 11 anos que ninguém conseguiu tocar. De qual cidade você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história de amor e respeito vai mexer com você de um jeito que você não imagina. As mãos de Amanda tremiam enquanto organizava os esboços pela 10ª vez consecutiva. A sala de reuniões da agência Horizonte Criativo tinha paredes de vidro que expunham cada movimento seu aos olhares curiosos dos funcionários que passavam pelo corredor. Ela odiava aquilo. A sensação de ser observada, julgada, medida contra padrões invisíveis que nunca conseguiria alcançar. Aos 27 anos, Amanda Tavares havia construído uma vida pequena e segura. Seu apartamento de um quarto em Botafogo era simultaneamente refúgio e prisão, onde criava mundos inteiros através de pixels e cores, mas raramente tinha coragem de mostrá-los ao mundo real. Há cicatrizes que não aparecem na pele, mas que sangram por dentro cada vez que tentamos ser vistos. Respira fundo, murmurou Bianca ao seu lado, sua melhor amiga desde a faculdade de design. O Luiz Mendonça não morde. É só uma apresentação. Só uma apresentação. As palavras ecoavam com ironia cruel. Para Bianca, extrovertida e confiante, talvez fosse simples assim. Para Amanda, cada interação social era um campo minado, onde o próximo passo poderia detonar memórias que ela passara anos tentando enterrar. A porta se abriu e ele entrou. Luiz Mendonça não era o que Amanda esperava. Aos 41 anos, tinha presença que preenchia ambientes sem arrogância. Cabelos escuros com fios prateados elegantes nas laterais, olhos verde acinzentados que pareciam realmente ver as pessoas em vez de apenas olhá-las, e postura relaxada de quem conquistara sucesso sem perder humanidade no processo. Desculpem o atraso, disse ele, voz grave e calorosa. Trânsito na Presidente Vargas estava impossível. Amanda mal conseguiu olhá-lo nos olhos quando Bianca fez as apresentações. Sua voz saiu fina e trêmula quando murmurou um cumprimento, e ela imediatamente se odiou por isso. Sempre a mesma covarde, pensou, mas então algo inesperado aconteceu. Quando Amanda começou a apresentar os conceitos visuais para a rede de hotéis boutique dele, mãos trêmulas, voz quebrando ocasionalmente, Luiz não demonstrou impaciência. Ao contrário, ele se inclinou para a frente, fazendo perguntas inteligentes que revelavam compreensão genuína de design. Por que escolheu essa paleta de cores especificamente? Perguntou ele, apontando para tons de terracota e azul profundo que Amanda havia desenvolvido. Ela engoliu seco. Porque terra e mar são elementos que definem a costa brasileira. Mas não queria usar os clichês óbvios. Queria capturar a essência, não o cartão postal. Os olhos dele brilharam. Exatamente o que eu procurava. Alma, não estereótipo. Foi naquele momento quando ele sorriu, genuinamente impressionado, sem condescendência, que algo minúsculo, mas fundamental, se deslocou dentro de Amanda. Talvez, apenas talvez, seu trabalho realmente tivesse valor. Então o desastre aconteceu. Ao pegar a xícara de café para ilustrar um ponto sobre texturas orgânicas, a mão trêmula de Amanda bateu no porta-copos. O líquido escuro se espalhou pelos esboços cuidadosamente preparados, manchando horas de trabalho. O silêncio que se seguiu foi devastador. Eu sinto muito, gaguejou ela, tentando desesperadamente salvar os desenhos com guardanapos de papel. Lágrimas de frustração ardiam em seus olhos. Eu vou refazer tudo, eu prometo. Amanda. A voz de Luiz era firme, mas gentil. Olha para mim. Ela forçou-se a erguer os olhos, esperando irritação, decepção. Encontrou apenas compreensão. Acidentes acontecem, disse ele com simplicidade. O conceito está aqui. Tocou levemente a própria testa. Os esboços são apenas papel. O que importa é a visão. E essa você acabou de me mostrar perfeitamente. Naquele instante, Amanda não sabia que havia acabado de conhecer o homem que transformaria completamente sua compreensão sobre o que significava ser vista, valorizada e amada. O amor verdadeiro começa quando alguém olha para nossos erros e enxerga a humanidade, não falha. 3 semanas depois,
Amanda ainda não acreditava que o projeto havia sido aprovado. Mais surpreendente ainda, Luiz insistira em trabalhar diretamente com ela, dispensando os intermediários da agência. Quero ver o processo criativo sem filtros de executivos que não entendem arte, explicara ele durante ligação que a fizera corar sozinha em seu apartamento. Agora sentada em um café na Lagoa Rodrigo de Freitas para sua terceira reunião, Amanda observava Luiz revisar os desenvolvimentos mais recentes. A luz da tarde criava reflexos dourados na água atrás dele e ela se pegou notando detalhes. A forma como ele franzia levemente a testa quando concentrado, como seus dedos traçavam linhas imaginárias sobre os designs, absorto. "O que você acha?" perguntou ele de repente, erguendo os olhos e a pegando desprevenida. Sobre o quê? Sobre visitar os hotéis." Ele fechou o tablet e se inclinou para trás. "Você criou essa identidade visual baseada em pesquisa e fotos, mas para realmente capturar a essência, precisa sentir os espaços. O que acha de uma viagem de trabalho? Salvador primeiro, depois Recife." O coração de Amanda disparou. Viajar com um homem que ela mal conhecia? A ideia ativou todos os alarmes de autopreservação que ela havia cultivado cuidadosamente ao longo dos anos. "Eu não sei se consigo", admitiu voz pequena. "Tenho outros projetos e..." "Amanda." Ele esperou até que ela o olhasse. "Se for muito desconfortável, sem problema. Mas quero que saiba que isso é puramente profissional. Quartos separados, agenda respeitando seu tempo. Só quero que você veja o que construí, para que seu trabalho seja ainda mais autêntico." Havia algo na transparência dele que desarvorava Amanda. Sem manipulação, sem pressão velada. Apenas honestidade direta. Às vezes, o que nos aprisiona não são as correntes externas, mas as que forjamos em nossa própria mente. "Tudo bem?" ouviu-se dizer, surpreendendo a si mesma. "Vou." O sorriso dele foi cálido como o sol da tarde. "Ótimo. Vou mandar os detalhes. E Amanda, obrigado por confiar em mim." Mas confiança era algo que Amanda não dava facilmente. Naquela noite, em seu apartamento, ela ligou para sua irmã Clara. "Você está louca?" exclamou Clara ao ouvir sobre a viagem. "Mana, você mal sai do bairro e agora vai viajar com um cara que conheceu há 3 semanas. É trabalho, Clara. Profissional." "Ele sabe?" A voz de Clara ficou mais suave. Você sabe. Sobre o que aconteceu." Amanda fechou os olhos lembrando. 16 anos, primeiro namorado, noite que deveria ter sido especial, mas se transformara em humilhação quando ele espalhou detalhes íntimos para a escola inteira. A vergonha havia se instalado tão profundamente que ela passara mais de uma década, evitando qualquer situação de vulnerabilidade física ou emocional. "Não", sussurrou. "E não precisa saber. Isso é passado. Manda, passado que você nunca processou." Clara suspirou. "Quando vai considerar fazer terapia? De verdade, não só para me fazer calar." Depois que desligaram, Amanda ficou longo tempo olhando pela janela para as luzes de Botafogo. Parte dela queria cancelar a viagem, voltar para a segurança sufocante de sua rotina controlada. Mas outra parte, pequena, assustada, mas persistente, sussurrava que talvez fosse hora de tentar algo diferente. Coragem não é ausência de medo. É decidir que algo importa mais que o medo. No dia seguinte, Amanda recebeu e-mail detalhado de Luiz com itinerário. Tudo estava meticulosamente planejado. Voos, hotéis, horários flexíveis que lhe davam amplo tempo sozinha. Havia até nota final. "Se em qualquer momento você se sentir desconfortável, podemos ajustar ou cancelar, sem perguntas, sem julgamentos." A consideração dele era tão consistente que começava a perfurar as defesas cuidadosamente construídas de Amanda. O pelourinho ao entardecer era a explosão de cores que nenhuma paleta digital poderia replicar perfeitamente. Amanda estava na sacada do hotel, câmera em mãos, capturando texturas de paredes coloniais desgastadas pelo tempo e pintadas em amarelos vibrantes, azuis cobalto, verdes água. Conseguiu o que precisava. A voz de Luiz veio de trás e ela se virou. Ele estava apoiado no batente da porta, manga da camisa branca enrolada até os cotovelos,
olhar relaxado que ela raramente via em contextos de negócios. "Isso aqui é incrível", respondeu ela, e pela primeira vez sua voz soou genuinamente animada em vez de hesitante. "As cores, as texturas. É como se cada parede contasse história inteira." "É exatamente isso." Ele se aproximou, mas manteve distância respeitosa. "Por isso construí hotel aqui. Lugares como esse têm alma, memória, história que turismo comum ignora para vender caipirinha e acarajé." Eles caminharam juntos pelas ruas de pedra, enquanto a luz dourada da tarde pintava tudo em tons de mel. Amanda percebeu que pela primeira vez em anos não estava calculando cada passo, cada palavra. Havia algo em Luís. Talvez a forma como ele preenchia silêncios, com observações sobre arquitetura, em vez de perguntas pessoais intrusivas que a colocava estranhamente à vontade. "Posso te contar uma coisa?" perguntou ele, enquanto paravam em frente à igreja de São Francisco. Amanda assentiu, curiosidade superando cautela. "Cresci em família muito rica em São Paulo. Pinheiros, apartamento triplex, escola internacional, toda a estrutura." Sua voz carregava algo que Amanda identificou como tristeza antiga, mas era tudo tão frio. "Meus pais se preocupavam com aparências, com negócios, com manter status, nunca com conexões reais." Ele olhou para a fachada dourada da igreja. "Quando tinha 18 anos, viajei pela primeira vez sozinho. Vim ao Nordeste. E aqui descobri algo que nunca tive em casa. Calor humano genuíno. Pessoas que riam alto, que abraçavam estranhos, que compartilhavam comida mesmo tendo pouco. Por isso os hotéis", compreendeu Amanda. "Exatamente." Ele finalmente olhou para ela, e havia vulnerabilidade em seus olhos que a surpreendeu. Queria criar espaços onde esse calor pudesse ser experienciado, onde luxo não significasse distância, mas sim pertencimento. Às vezes, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que passaram fome de coisas que dinheiro não pode comprar. Amanda sentiu algo se mover em seu peito. Luís não era apenas empresário rico contratando designer. Era alguém buscando preencher vazio, assim como ela. "E você?" perguntou ele gentilmente. "O que te trouxe para o design?" Normalmente Amanda desviaria, mudaria de assunto, criaria barreira, mas algo na honestidade dele merecia reciprocidade. Depois de algo ruim que aconteceu na adolescência, eu parei de conseguir me conectar com pessoas. As palavras saíram devagar, cuidadosas, mas conseguia me expressar através de imagens. Design virou minha forma de comunicar sem precisar estar presente, fisicamente presente. Luís não pressionou por detalhes, apenas assentiu com compreensão que sugeria que ele entendia sobre carregar feridas invisíveis. Eles jantaram em pequeno restaurante que Luís conhecia, longe das rotas turísticas. A Dona Neuza, tratou-o como filho que voltara para casa e tratou Amanda com afeição imediata que a fez corar. "Esse menino precisa de mulher boa", declarou Neuza sem sutileza, fazendo Luís rir e Amanda quase engasgar com a água. "Neuza, por favor", implorou ele, mas havia humor em sua voz. "Estou só falando verdade. Você passa a vida cuidando de todo mundo, construindo esses hotéis lindos, mas vive sozinho." Ela se virou para Amanda. "Você parece moça de juízo. Cuida dele, viu?" Depois que Neuza se afastou, Amanda e Luís se entreolharam. O momento poderia ter sido desconfortável, mas algo na absurdidade da situação os fez rir. Primeiro contido, depois genuinamente. "Desculpa por isso", disse ele ainda sorrindo. "Ela te ama de verdade", observou Amanda. "Deve ser bom ter isso." "É." Ele ficou sério. "Conexões reais são raras, valiosas." O olhar entre eles se estendeu um segundo além do confortável, e Amanda foi a primeira a desviar, coração acelerado por razões que não conseguia nomear. Naquela noite, em seu quarto separado como prometido, ela processou o dia. Algo estava mudando. As paredes que ela havia construído tão cuidadosamente estavam desenvolvendo fissuras microscópicas, e pela primeira vez em anos, isso não a apavorava completamente. A revelação chegou de forma inesperada, através de comentário casual de Bianca. Amanda estava de volta ao Rio,
trabalhando intensamente nos desenvolvimentos finais da identidade visual, quando sua amiga apareceu para almoço. Você sabia que Luiz recusou 3 agências enormes antes de contratar você? Bianca deixou cair a bomba entre garfadas de risoto. Amanda congelou. O quê? Sério. A Pena Encosta, a Dimensão e até a Trópico Criativo apresentaram propostas. Todas com portfólios absurdos, prêmios internacionais. Bianca tomou um gole de vinho. Ele recusou todas e pediu especificamente para trabalhar contigo. Mas, por quê? Meu portfólio é minúsculo comparado a essas agências. Segundo ele, porque seus designs têm alma. Bianca fez aspas com os dedos. Não apenas técnica. Ele disse que via autenticidade no seu trabalho que as agências grandes perderam em busca de prêmios. A informação simultaneamente aqueceu e apavorou Amanda. A responsabilidade de corresponder àquela confiança era esmagadora. O peso da expectativa pode ser mais paralisante que a ausência de oportunidade. Nas semanas seguintes, Amanda trabalhou com fervor obsessivo. Refazia designs que já estavam perfeitos, questionava cada escolha de cor, cada fonte, cada elemento. O perfeccionismo neurótico que sempre fora sua companheira silenciosa, agora a consumia completamente. Luiz notou a mudança nos e-mails cada vez mais tensos, nas videochamadas onde ela parecia exaurida. Amanda, você está bem? Perguntou ele durante uma dessas chamadas. Estou ótima, mentiu ela, só querendo garantir que tudo está perfeito. Já está mais que perfeito. Ele franziu a testa com preocupação. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira? Ela não respondeu, e o silêncio foi resposta suficiente. O ponto de ruptura veio durante evento de arte contemporânea para o qual Luiz a convidara. Expansão de referências visuais, ele justificara. Amanda concordou, lutando contra o instinto de recusar qualquer situação social. A galeria era espaço moderno no Jardim Botânico, cheio de pessoas elegantes discutindo arte conceitual em tons que faziam Amanda se sentir completamente deslocada. Ela estava admirando uma instalação de espelhos quando voz feminina cortou seus pensamentos. Luiz, quanto tempo! Amanda se virou e viu mulher deslumbrante aproximar-se. Alta, cabelos negros perfeitamente cortados em estilo assimétrico, vestido que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Amanda. A forma como ela tocou o braço de Luiz revelava intimidade de histórico compartilhado. Renata, disse Luiz, e havia cortesia em sua voz, mas não calor. Como você está? Maravilhosamente. Os olhos de Renata deslizaram para Amanda com interesse calculado. E quem é sua acompanhante? Amanda Tavares, designer gráfica extraordinária, responsável pela nova identidade visual dos meus hotéis. Havia orgulho genuíno em sua apresentação. Amanda, essa é Renata Silveira, curadora de arte. O sorriso de Renata era de predadora identificando presa. Ah, a pequena designer. Luiz me falou sobre o projeto. Que charmoso ele estar investindo em talentos emergentes. A palavra emergentes soou como insulto velado. Renata, advertiu Luiz, tom ganhando aresta. O quê? É um elogio. Ela riu, som melodioso e cruel. Luiz sempre teve queda por colecionar artistas talentosos, mas inexperientes. Ele gosta de projetos temporários. Aqueles que eventualmente supera quando alcançam potencial máximo. Cada palavra era lâmina cuidadosamente afiada, desenhada para cortar sem sangue visível. Amanda sentiu náusea subir. Todas as suas inseguranças, que ela não era suficientemente boa, que Luiz eventualmente perceberia o erro, que ela era fraude prestes a ser exposta, cristalizaram em certeza dolorosa. Com licença, murmurou, afastando-se antes que Luiz pudesse detê-la. Ela encontrou refúgio em pequeno terraço externo, respirando com dificuldade. As palavras de Renata ecoavam, validando cada medo que Amanda sempre carregara. Nossos demônios internos sempre reconhecem aliados externos dispostos a alimentá-los. Luiz a encontrou minutos depois. Amanda, não escuta nada do que ela disse. Por que não? Amanda se virou, lágrimas de raiva e frustração queimando. Ela só falou a verdade. Eu sou inexperiente.
Você está investindo em alguém sem histórico comprovado. E eventualmente você vai perceber que cometeu erro. Olha para mim. Ele esperou até que ela obedecesse relutantemente. Renata é minha ex-namorada. Terminamos há 2 anos porque ela queria relacionamento baseado em aparências e status, e eu queria algo real. Ela está sendo cruel porque vê em você exatamente o que eu vejo. Autenticidade. Ou talvez ela veja o que você ainda não viu, sussurrou Amanda. Que eu sou fraude esperando ser descoberta. A dor nos olhos dele a surpreendeu. Como você consegue criar beleza tão incrível e não ver nenhum valor em si mesma? Ela não tinha resposta. Apenas sabia que as paredes que brevemente começara a baixar agora estavam sendo erguidas novamente, tijolo por tijolo, protegendo-a da possibilidade de decepção inevitável. O resto da noite foi cortesia tensa. Luís a levou para casa e o silêncio no carro era denso de coisas não ditas. Naquela noite, sozinha, Amanda chorou. Não pelas palavras de Renata, mas porque parte dela desesperadamente queria acreditar em Luís, e isso apavorava mais que qualquer insulto. O colapso veio 3 semanas depois, desencadeado por e-mail que deveria ter sido motivo de celebração. Prezada Amanda Tavares. A Foster & Bright International Design ficou impressionada com seu trabalho para os hotéis Mendonça. Gostaríamos de oferecer posição de designer sênior em nosso escritório de Nova York. Amanda leu o e-mail 5 vezes, coração disparado. A oferta era absurda, salário que triplicava qualquer coisa que já ganhara, portfólio de clientes internacionais de prestígio, oportunidade que qualquer designer mataria para ter. Nova York, longe do Rio, longe de Luís. A percepção a atingiu como soco físico. Quando Luís se tornara fator em suas decisões de carreira, ela fechou o laptop, respiração superficial. Isso era loucura. Conhecia o homem há apenas 4 meses. Ele era cliente, nada mais. A intensidade do que sentia, essa mistura confusa de atração, gratidão, medo e desejo, era apenas projeção, transferência, qualquer termo psicológico que Clara pudesse usar. Mas então por que a ideia de aceitar Nova York a fazia sentir como se estivesse abandonando algo precioso? Durante os dias seguintes, Amanda afundou em espiral de ansiedade debilitante. Não conseguia comer, dormia apenas em rajadas entrecortadas, cheias de pesadelos. Os designs para Luís ficaram estagnados. Ela respondia mensagens dele com monossílabos, criando distância como mecanismo de defesa. Foi Clara quem finalmente interviu, aparecendo sem avisar no apartamento. "Manda, você está me assustando", disse ela, olhando para a irmã que perdera peso visivelmente. "O que está acontecendo?" E então tudo saiu. A oferta de Nova York, os sentimentos confusos por Luís, o medo paralisante de que qualquer decisão fosse errada, a certeza absoluta de que ela arruinaria tudo eventualmente. Clara escutou tudo, então fez a afirmação que mudou tudo. "Você precisa de ajuda profissional. Não digo isso por dizer, Amanda. Digo porque te amo e estou vendo você se autodestruir. Terapia intensiva, agora." Pela primeira vez, Amanda não argumentou. Às vezes, o primeiro passo para a cura é admitir que não conseguimos nos curar sozinhos. A doutora Helena Campos era psicóloga especializada em trauma. Baixa, cabelos grisalhos, olhos gentis, mas penetrantes, que pareciam ver através de cada defesa, cuidadosamente construída. "Me fale sobre o incidente que você mencionou", disse ela na primeira sessão. "O que aconteceu quando você tinha 16 anos?" Amanda nunca havia falado sobre aquilo completamente, nem com Clara nem consigo mesma. Mas ali, naquele consultório seguro, as palavras começaram a fluir. Pedro era seu primeiro namorado. Bonito, popular, aparentemente interessado nela de verdade. Quando finalmente aconteceu, primeiro beijo se transformando em primeira experiência física, Amanda estava nervosa, mas confiante. Até a segunda-feira seguinte na escola. Os olhares, os risos, as mensagens no celular. Pedro havia contado tudo para os amigos. Detalhes íntimos, comentários cruéis sobre seu corpo, comparações. A humilhação foi absoluta e pública. "E o que você concluiu daquela experiência?" perguntou a doutora. Helena suavemente.
que meu corpo era fonte de vergonha, que intimidade leva à traição, que estar vulnerável é perigoso. As lágrimas escorriam livremente agora, que eu não era suficiente. E você carregou essas crenças por 11 anos? Amanda assentiu, percebendo pela primeira vez o absurdo daquilo. Nas semanas seguintes de terapia intensiva, ela começou a desconstruir crenças distorcidas tijolo por tijolo. Não foi processo fácil ou linear. Algumas sessões a deixavam emocionalmente exaurida. Outras traziam insights que pareciam óbvios retrospectivamente, mas haviam sido invisíveis por anos. Durante esse período, Luiz não pressionou. Bianca, preocupada, havia contado a ele sobre a crise de Amanda. Suas mensagens eram simples. Não precisa responder. Só quero que saiba que estou aqui. Pequenas entregas de comida apareciam em sua porta, marmitas de restaurante que ele sabia que ela gostava, com bilhetes de 2 palavras. Come isso. A consistência dele, aparecer sem exigir, apoiar sem sufocar, quebrava algo em Amanda. Ele não fugia nos piores momentos, não exigia explicações, apenas permanecia, presença constante sem agenda. Amor verdadeiro não se manifesta apenas nos momentos de celebração, mas na escolha diária de permanecer quando tudo está desmoronando. Foi durante sessão particularmente difícil, quando Amanda finalmente processou a extensão completa de como o trauma moldara cada aspecto de sua vida, que ela teve clareza sobre Nova York. Estou fugindo, disse ela à doutora Helena. Nova York parece oportunidade incrível, mas a verdade é que estou com medo. Medo de ficar e arriscar ser feliz. Medo de que Luiz me decepcione. Medo de que eu não seja capaz de relacionamento real. Então estou criando desculpa sofisticada para continuar me escondendo. E se você ficasse? Perguntou a terapeuta. Se escolhesse enfrentar os medos em vez de fugir, seria aterrorizante, admitiu Amanda. Mas talvez seja tipo de coragem que eu preciso. Naquela noite, ela enviou e-mail recusando Nova York. A resposta da agência foi fria e profissional, mas os rumores começaram quase imediatamente. Amanda Tavares recusou Foster & Bright, aparentemente emocionalmente instável. Ouviu sobre aquela designer que deixou o cliente internacional esperando? Não profissional total. As consequências foram rápidas. 3 clientes potenciais cancelaram reuniões. Propostas pendentes evaporaram. Amanda enfrentou realidade brutal. Uma decisão corajosa nem sempre leva a resultados imediatos positivos. Suas economias começaram a minguar. Ela comeu ramen instantâneo por semanas. O aluguel ficou atrasado. Parte dela se perguntava se não havia cometido erro monumental. Mas então Luiz apareceu em sua porta com proposta. Não estou oferecendo caridade, disse ele firmemente, antes que ela pudesse protestar. Estou oferecendo oportunidade. Conheço 10 pequenos hoteleiros e donos de pousadas que precisam desesperadamente de rebranding, mas não têm orçamento para agências grandes. Trabalho real, pagamento justo, networking genuíno. Por que está fazendo isso? Perguntou ela, voz embargada. Porque talento como o seu não deve ser desperdiçado por conta de rumores cruéis. E porque... Ele hesitou. Porque me importo com você. Não apenas como profissional, como pessoa. A admissão pairou entre eles, vulnerável e honesta. Amanda aceitou. Não porque dependia dele, mas porque reconheceu oportunidade legítima. Ela trabalhou incansavelmente nos próximos meses, criando portfólio que eventualmente falou mais alto que qualquer rumor, e enquanto trabalhava, percebia com clareza crescente. Ficar não havia sido erro. Havia sido o primeiro passo real em direção à vida que realmente queria, não apenas aquela que medo ditava. Camila chegou como tempestade elegante em meio à calmaria frágil. Amanda estava no escritório temporário de Luiz, espaço industrial em Santa Teresa, transformado em central de operações para seus hotéis, quando a porta se abriu e uma mulher entrou sem bater. Luiz! A voz era melodiosa, familiar de forma que sugeria anos de história. Não acredito que voltei e você não me ligou. Luiz ergueu os olhos do laptop, expressão passando rapidamente de surpresa para algo mais complexo. Camila, não sabia que tinha voltado de Portugal.
Amanda observou a cena se desenrolar como espectadora de filme, onde não era personagem principal. Camila era linda de forma clássica, cabelos castanho-mel caindo em ondas naturais, pele levemente bronzeada, vestido branco simples, mas claramente caro. Havia graça em cada movimento dela, confiança de quem sempre pertencera. Voltei faz 2 semanas. Camila finalmente notou Amanda, olhos avaliando com curiosidade que não tinha malícia óbvia de Renata, mas também não tinha calor. Oi, você é Amanda Tavares. Apresentou-se odiando como sua voz soou pequena. Designer gráfica trabalhando com Luiz. Ah, a famosa Amanda. Camila sorriu, mas não alcançou os olhos. Luiz mencionou seu trabalho quando conversamos mês passado. Realmente talentosa, segundo ele. Conversaram mês passado. A informação atingiu Amanda como tapa. Luiz não havia mencionado que mantinha contato com ex-esposa. Camila, posso te ligar mais tarde? Disse Luiz, levantando-se. Estamos no meio de... Claro, claro. Ela já estava saindo, mas parou na porta. Mas preciso falar com você. Sobre... nós. Há coisas que nunca disse, Luiz. Coisas importantes. Depois que ela saiu, o silêncio era denso. Você ia me contar? Perguntou Amanda, odiando a vulnerabilidade em sua voz. Luiz passou mão pelo cabelo, gesto de frustração que ela aprendera a reconhecer. Não havia nada para contar. Camila mandou algumas mensagens depois que soube que estava voltando ao Brasil. Cordialidades. Eu respondi educadamente. Nada mais. Ela foi sua esposa. Foi. Passado. Ele se aproximou, mas Amanda recuou instintivamente. A dor nos olhos dele foi imediata. Amanda, preciso ir, interrompeu ela, reunindo seus pertences. Tenho deadline. Ela saiu antes que ele pudesse argumentar, mas a imagem de Camila, linda, sofisticada, claramente ainda conectada a Luiz de formas que Amanda nunca estaria, queimava em sua mente. Competir com o presente é desafiador. Competir com o passado idealizado é impossível. Nos dias seguintes, Camila tornou-se presença constante. Ela, casualmente, aparecia nos mesmos eventos que Luiz precisava frequentar para networking. Enviava mensagens sobre assuntos pendentes do divórcio, que sempre exigiam reuniões presenciais. Era sutilmente manipuladora de forma que Amanda não conseguia apontar sem parecer paranoica. A doutora Helena ajudou Amanda a processar as inseguranças massivas que ressurgiam. O que você tem medo que aconteça? Perguntou ela. Que ele perceba que ela é melhor que eu, mais bonita, mais sofisticada, com histórico compartilhado. Amanda enterrou o rosto nas mãos. Como eu posso competir com 8 anos de casamento? A pergunta não é como competir, disse a terapeuta gentilmente. É porque você acha que precisa. Se Luiz quisesse estar com Camila, estaria. Ele escolhe estar contigo. Mas escolha parecia conceito frágil quando confrontado com realidade. De ver Camila tocar casualmente o braço de Luiz durante conversas, rir de piadas internas que Amanda não compreendia, existir em mundo dele com facilidade que Amanda nunca sentiria. O ponto de ruptura veio durante jantar de negócios. Luiz havia convidado Amanda como parceira profissional e romântica emergente. Eles ainda não haviam oficializado nada, mas a tensão entre eles era óbvia para qualquer observador. Camila apareceu como potencial investidora no novo hotel que Luiz planejava em Búzios. Camila? Luiz não conseguiu esconder surpresa. Não sabia que estava interessada em investir. Há muitas coisas que você não sabe sobre meus planos atuais. Que ela se sentou com naturalidade, dominando mesa com presença que tornava Amanda invisível. Voltei de Portugal com capital significativo. Estou procurando investimentos interessantes no Brasil. Durante todo o jantar, Camila direcionou conversa, compartilhando memórias de quando ela e Luiz viajavam juntos, buscando locações para primeiros hotéis, mencionando nossos sonhos e nossos planos, como se casamento nunca tivesse terminado. Amanda tentou contribuir algumas vezes, mas Camila gentilmente a excluía. Ah, querida, isso foi antes de você conhecer Luiz. Você não entenderia o contexto. Luiz tentou incluí-la, mas a dinâmica já estava estabelecida. Amanda se sentiu como intrusa em história que não lhe pertencia. Quando ela se desculpou para ir ao banheiro,
Não foi surpresa que Camila a seguisse minutos depois. Amanda. A voz era suave, quase maternal. Posso ser honesta com você? Amanda se virou da pia, coração acelerado. Eu cometi erro quando deixei Luiz, admitiu Camila, verificando maquiagem no espelho. Fui egoísta, imatura. Mas 8 anos de história não desaparecem. Você é jovem, talentosa, tem vida inteira pela frente. Luiz e eu temos passado, presente e provavelmente futuro. Não quero que você se machuque quando perceber isso. As palavras eram veneno embalado como preocupação. Luiz me quer aqui, disse Amanda, mas voz traiu incerteza. Luiz é homem bom que não quer magoar você. Camila aplicou o batom calmamente. Mas eventualmente ele vai perceber que o que temos é insubstituível. Estou apenas tentando poupar você da dor. Amanda voltou à mesa tremendo. Quando Luiz percebeu algo errado e tocou sua mão questionando silenciosamente, ela retirou como se queimasse. Mais tarde, no carro, ele finalmente confrontou. O que Camila disse para você? Não importa. Amanda, importa sim. Ele estacionou, virando-se completamente para ela. Ela está fazendo jogo manipulador porque se arrepende de decisões passadas. Mas eu não. Não me arrependo do término e definitivamente não quero voltar. Como posso ter certeza? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Você compartilhou vida com ela. Eu sou apenas o quê? Ele esperou, mas Amanda não conseguiu completar. Vou te contar exatamente o que Camila foi. Ela foi mulher que eu amei quando era mais jovem e mais tolo. Mulher que me deixou porque eu não era rico, suficiente, rápido, suficiente. Que queria marido troféu, não parceiro. Ele pegou mão de Amanda gentilmente. Você é mulher que vê além do dinheiro e status, que valoriza a autenticidade, que me desafia a ser melhor pessoa, que compartilha vulnerabilidade real comigo, não versão polida para impressionar. Não há comparação, Amanda. Nenhuma. As palavras eram bonitas, mas medo já havia criado raízes. Naquela noite, sozinha, Amanda chorou. Não porque acreditava que Luiz mentia, mas porque parte dela ainda não conseguia acreditar que era digna de ser escolhida. Os fantasmas do passado só têm poder sobre o futuro quando permitimos que definam nosso valor no presente. O confronto final aconteceu durante o evento de lançamento da identidade visual completa dos Hotéis Mendonça. Amanda havia passado 8 meses transformando visão de Luiz em realidade tangível. Logotipo que capturava a essência de brasilidade contemporânea sem clichês, paleta de cores inspirada em paisagens naturais brasileiras, tipografia customizada, padrões visuais que contavam história em cada detalhe. A apresentação aconteceu em Galeria de Arte no Leblon, evento prestigioso com presença de jornalistas de design, arquitetura e turismo. Era a noite de Amanda, seu trabalho sendo celebrado, reconhecido, valorizado. Ela estava radiante em vestido azul profundo escolhido com a ajuda de Clara, cabelos soltos de forma que raramente permitia, sorriso genuíno iluminando seu rosto enquanto recebia cumprimentos. Luiz não conseguia tirar os olhos dela. Era a primeira vez que ele via Amanda completamente confortável em situação social, brilhando sem esconder sua luz. Então, Camila chegou. Não apenas chegou. Entrou com jornalista de revista de negócios importante, claramente plantando história. Amanda assistiu de longe enquanto Camila conversava animadamente, gesticulando na direção dela e Luiz repetidamente. A matéria saiu online na manhã seguinte. Romance ou negócio? Designer desconhecida conquista, contrato milionário e coração de empresário. O texto era veneno mascarado como fofoca inofensiva, sugerindo que talento de Amanda era secundário ao interesse romântico de Luiz. Comentários nas redes sociais foram cruéis. Claro que ela conseguiu o contrato. Velha história. Aposto que os designs dela são tão bons quanto suas outras habilidades. Mais uma usando charme em vez de competência. Amanda leu tudo, sentindo anos de trabalho terapêutico ameaçando desmoronar. Cada comentário validava medo secreto de que ela realmente não merecia nada do que conquistara. Luiz estava furioso. Ele ligou para advogados, ameaçou processos,
Emitiu declaração pública defendendo competência profissional de Amanda e estabelecendo limites firmes com mídia. Mas o dano estava feito. Amanda passou dias recebendo olhares de pena ou desdém de colegas de indústria. Clientes potenciais começaram a tratá-la diferente, não como profissional competente, mas como namoradinha do Luiz. Foi durante uma dessas semanas devastadoras que Camila fez movimento final. Ela apareceu no apartamento de Amanda sem avisar. "Posso entrar?" perguntou voz suave. Contra melhor julgamento, Amanda permitiu. "Vim me desculpar", começou Camila, sentando-se graciosamente no sofá pequeno. "A matéria... Não era minha intenção que ficasse tão cruel." O jornalista distorceu minhas palavras. "O que exatamente você disse?" A voz de Amanda era fria. Apenas que achava interessante Luiz contratar designer inexperiente. Camila suspirou. Ele sempre teve fraqueza por projetos de caridade disfarçados de negócios. Projetos de caridade. As palavras cristalizaram tudo. Cada insegurança, cada medo, cada suspeita que Amanda lutara para suprimir. Talvez Camila estivesse certa. Talvez ela fosse projeto, não parceira. Algo deve ter transparecido em seu rosto, porque Camila continuou, voz gentil como bisturi. "Amanda, você parece garota doce, mas está lutando batalha que não pode vencer. Luiz e eu temos história, conexão, compreensão mútua de mundo que você nunca terá. Você pode retardar inevitável, mas eventualmente ele vai voltar para onde pertence. Saia." A voz de Amanda era baixa, perigosa. Agora. Depois que Camila saiu, Amanda ligou para Luiz. "Precisamos conversar", disse ela. Pessoalmente. Eles se encontraram em praia deserta em Joatinga ao entardecer. O mar revolto refletia a turbulência emocional de ambos. "Camila esteve aqui", começou Amanda. "Que ela disse coisas que me fizeram pensar." "O que ela disse?" A mandíbula de Luiz estava tensa. "Que eu sou projeto de caridade. Que vocês têm história que eu nunca vou entender ou competir. Que eu estou apenas retardando o inevitável. E você acredita nela?" Havia dor em sua voz. "Não sei o que acreditar." Amanda girou para encará-lo, lágrimas escorrendo. "Tudo o que sei é que desde que Camila voltou, minha vida virou inferno. Meu trabalho está sendo questionado. Minha competência é piada. E a pessoa que eu..." Ela parou, incapaz de completar. "A pessoa que você... o quê?" pressionou ele suavemente. "A pessoa por quem estou me apaixonando tem ex-esposa linda e sofisticada, que claramente ainda o ama, e provavelmente é muito melhor para você do que eu jamais serei." As palavras saíram em explosão desesperada. O silêncio que se seguiu foi absoluto, apenas som de ondas quebrando na areia. Então Luiz fez algo inesperado. Ele riu, não de deboche, mas de alívio quase histérico. "Amanda Tavares, você é a mulher mais frustrante e incrível que já conheci." Ele se aproximou segurando o rosto dela gentilmente. "Você acha que não vejo que Camila está fazendo tudo isso porque está desesperada? Ela sabe que perdeu. Como pode ter certeza? Porque eu conheço diferença entre amor real e ilusão confortável." Ele limpou lágrimas dela com polegares. "Camila foi ilusão. Aparência de perfeição que escondia vazio emocional. Você é real. Assustadoramente, inconvenientemente, maravilhosamente real. Mas ela tem razão sobre uma coisa", sussurrou Amanda. "Ela conhece seu mundo de forma que eu não conheço. Meu antigo mundo." Luiz descansou testa contra dela. "O mundo que eu estava tentando escapar quando a conheci. Você me mostra mundo diferente, autêntico, vulnerável, conectado. Não quero voltar." Ele recuou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. "Mas preciso que você faça a escolha, Amanda. Camila vai continuar tentando nos separar. A mídia vai continuar questionando. Pessoas vão especular. Se você ficar comigo, vai ser difícil às vezes. Então preciso saber. Você quer isso? Quer nós?" Era momento de verdade absoluta. Amanda podia escolher segurança, afastar-se, proteger-se, voltar para a vida pequena, mas controlada. Ou podia escolher coragem, ficar, lutar, arriscar coração por possibilidade de algo real. Coragem não é ausência de medo, mas escolha de que amor importa mais que medo. "Eu quero isso", disse ela finalmente.
voz firme apesar de lágrimas. Quero você, quero nós, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. O beijo que compartilharam foi diferente de qualquer anterior. Não apenas paixão, mas promessa. Compromisso de escolher um ao outro repetidamente, mesmo quando seria mais fácil desistir. Na manhã seguinte, Luiz fez declaração pública que não deixava dúvidas. Em entrevista para a mesma revista que publicara a fofoca, ele foi cristalino. Amanda Tavares é designer extraordinária que contratei baseado puramente em mérito. O fato de termos desenvolvido relacionamento pessoal não diminui competência profissional dela. E para esclarecer qualquer especulação, não tenho intenção de retomar relacionamento com minha ex-esposa. Essa porta está permanentemente fechada. Camila tentou ligar, mensagens desesperadas dizendo que ele estava cometendo erro. Luiz bloqueou o número. A batalha estava vencida. Mas a guerra contra inseguranças de Amanda, esses demônios internos que sussurravam que ela não era suficiente, continuava. E seria nos próximos capítulos de vida deles que essa guerra seria finalmente confrontada. 3 meses depois da declaração pública de Luiz, Amanda enfrentava a realidade devastadora. Sucesso profissional não curava feridas emocionais automaticamente. Os contratos continuavam chegando, resultado de trabalho genuinamente excepcional, não favoritismo. Seu portfólio expandira impressionantemente. Revista de design internacional dedicou matéria de 6 páginas ao seu processo criativo. Financeiramente, pela primeira vez na vida, ela não apenas sobrevivia, mas prosperava. E ainda assim, algo estava quebrando por dentro. O gatilho foi aparentemente insignificante. Durante reunião com um cliente novo, dono de resort em Fernando de Noronha, o homem fez comentário casual. Luiz Mendonça falou maravilhas sobre você. Sorte dele ter encontrado o diamante bruto antes que o mercado descobrisse, né? Diamante bruto. Como se ela fosse projeto de mineração esperando ser refinado. Amanda terminou reunião profissionalmente, mas assim que chegou em casa, desmoronou. A crise de pânico foi severa. Respiração curta, visão túnel, sensação de desrealização. Clara a encontrou encolhida no banheiro, tremendo. Manda, você precisa me ligar quando fica assim, repreendeu gentilmente segurando a irmã. Onde está o Luiz? Viagem de negócios, Salvador. Amanda lutava para controlar respiração. E não vou ligar para ele. Não posso ser aquela pessoa que desmorona cada vez que ele não está por perto. Depender emocionalmente de alguém não é fraqueza, disse Clara firmemente. É parte de relacionamento saudável. Mas Amanda não conseguia aceitar isso. Durante anos, ela construíra a identidade sobre ser independente, não precisar de ninguém. Perceber que precisava de Luiz, que presença dele a estabilizava, que a ausência dele a desestabilizava, apavorava profundamente. A maior traição que infligimos a nós mesmos é confundir vulnerabilidade com fraqueza. Nas sessões com doutora Belena, Amanda confrontou camadas mais profundas de trauma. Não é apenas sobre Pedro e humilhação, revelou ela durante sessão particularmente brutal. É sobre meu pai. Foi a primeira vez que ela trouxe pai à terapia. Homem que abandonara a família quando Amanda tinha 8 anos, partindo sem explicação, deixando vazio que mãe dela nunca conseguira preencher completamente. Ele me ensinou que as pessoas que você ama te deixam, sussurrou Amanda. Que não importa quanto você os ame, quanto você precise deles, eles vão embora. Então melhor não precisar de ninguém. E com Luiz? Perguntou a terapeuta. Estou apaixonada por ele. A admissão era dolorosa. Profundamente, assustadoramente apaixonada. E isso me aterroriza porque sei, que eventualmente ele vai perceber que cometi fraude, que não sou especial ou interessante, que sou só garota quebrada fingindo estar consertada. Amanda, olhe para mim. Doutora Helena esperou até ter a atenção total dela. O que você descreveu não é verdade sobre quem você é. É história que trauma te contou. E você tem poder de escrever história diferente. Mas escrever nova história requeria confrontar velha com honestidade brutal. E isso significava, finalmente, ter conversa que Amanda evitara há meses. Contar a Luiz sobre a extensão total de seu trauma.
Quando ele voltou de Salvador, ela pediu que viessem para o apartamento dela. Preciso te contar coisas, começou ela, mãos tremendo. Coisas que expliquem por que eu sou complicada. Nas horas seguintes, Amanda abriu cada ferida cuidadosamente escondida. Falou sobre pai que partiu sem explicação, sobre humilhação com Pedro, que a ensinou que intimidade era perigosa, sobre anos de terapia tentando desconstruir crenças venenosas, sobre medo paralisante de que Luiz eventualmente a deixasse também. Ele escutou tudo sem interromper. Quando ela terminou, exaurida, vulnerável, esperando rejeição, Luiz fez algo inesperado. Ele compartilhou suas próprias cicatrizes. Você sabe que Camila me deixou, começou ele, mas não sabe os detalhes. Ela me deixou uma semana depois que eu perdi investimento enorme. 8 anos juntos, e quando tive primeiro grande fracasso profissional, ela decidiu que eu não era mais homem que ela se casou. Havia dor antiga em sua voz. Isso me ensinou que as pessoas te amam pelo que você oferece, não por quem você é. Desde então, construí paredes, relacionamentos superficiais onde não arriscava coração. Até você. Por que eu? Perguntou Amanda. Por que arriscar comigo? Porque você me vê, disse ele simplesmente. Não meu dinheiro, não meu sucesso, não versão polida que apresento ao mundo. Você vê homem de 41 anos que ainda tem pesadelos sobre rejeição, que trabalha demais porque tem medo de provar que ex-esposa estava certa, que se sente sozinho mesmo rodeado de pessoas. Ele pegou a mão dela. E você ainda escolhe ficar, não porque precisa, você provou que pode ser independente, mas porque quer. Isso é mais valioso que qualquer coisa. A honestidade dele quebrou última resistência de Amanda. Ali, naquele apartamento pequeno em Botafogo, 2 adultos feridos finalmente baixaram defesas completamente. Mas vulnerabilidade radical, embora necessária, também expõe. A ruptura total aconteceu 2 semanas depois, durante viagem a Recife. O 6º hotel de Luiz estava em fase final de construção e ele convidara Amanda para ver progresso. Seria viagem rápida, fim de semana, oportunidade de reconectar após semanas intensas de trabalho. Na primeira noite, depois de jantar romântico na boa viagem, eles voltaram para a suíte presidencial. A tensão romântica estava palpável. Haviam se beijado, compartilhado intimidade emocional profunda, mas nunca avançaram além disso. Amanda havia processado muito em terapia. Sentia-se mais forte, mais preparada. Ela iniciou a aproximação, beijando Luiz com intensidade que surpreendeu ambos. As roupas começaram a ser removidas. Mãos exploravam pele exposta. Respirações ficaram irregulares. E então, sem aviso, o passado atingiu o presente com força devastadora. O quarto desapareceu. De repente, Amanda tinha 16 anos novamente. Pedro acima dela, rindo daquele jeito cruel que ele tinha. A humilhação voltou em onda nauseante. Seu corpo congelou completamente. Não decisão consciente, mas resposta automática de trauma. Luiz percebeu instantaneamente. Ele parou, afastou-se, olhos preocupados vasculhando o rosto dela. Amanda? O que está acontecendo? Ela não conseguia falar. Lágrimas escorriam. Respiração saía em soluços entrecortados. Flashbacks bombardeavam. Pedro contando aos amigos. Risos no corredor da escola. Sensação esmagadora de que seu corpo era fonte de vergonha. Alguns traumas vivem tão profundamente que corpo lembra mesmo quando mente tenta esquecer. Ei, ei, olha para mim. A voz de Luiz era âncora gentil. Amanda, você está segura. Está comigo, ninguém vai te machucar. Gradualmente, quarto voltou ao foco. Rosto preocupado de Luiz substituiu memórias de Pedro. Ela estava no presente, não presa no passado. Me desculpa, sussurrou ela, voz quebrada. Eu pensei que estava pronta, mas... Não, ele cortou firmemente. Não se desculpa. Nunca se desculpa por reações que você não pode controlar. Ele pegou o roupão do banheiro, envolveu-a gentilmente, depois se vestiu também. Então fez algo que Amanda jamais esqueceria. Sentou-se no chão ao lado da cama, costas contra a parede, e abriu braços. Vem aqui. Ela foi, enrolando-se contra ele. E ali, no chão frio da suíte presidencial,
Luís segurou Amanda enquanto ela chorava. Não de medo dele, mas de raiva contra a trauma que ainda a controlava, de frustração por não conseguir ser normal. Eu estraguei tudo, murmurou ela eventualmente. Você não estragou nada. Ele beijou o topo de sua cabeça. Amanda, olha para mim. Ela obedeceu relutantemente. Eu só vou até onde você deixar, disse ele, voz carregada de emoção. E se você nunca quiser ir além de onde estamos agora, também está perfeito. Você não me deve nada. Seu corpo não me deve nada. Entende? As palavras quebraram algo fundamental dentro dela. Não de maneira destrutiva, mas liberadora. Pela primeira vez desde a adolescência, Amanda compreendeu verdade essencial. Intimidade física não era pagamento que ela devia por amor, mas escolha que ela podia fazer livremente. Eles passaram o resto da noite apenas conversando. Luís compartilhou histórias de infância, fazendo-a rir com relatos de travessuras em escola particular. Amanda falou sobre sonhos de um dia ter próprio estúdio de design. Horas passaram em borbulhas de conexão genuína. Quando o amanhecer pintou o céu de Recife em tons de rosa e laranja, Amanda percebeu algo profundo. O que compartilhavam ia infinitamente além do físico. E Luís provara, através de paciência absoluta, que amor verdadeiro respeita limites sem ressentimento. Mas a experiência também revelou verdade dolorosa. Amanda ainda tinha muito trabalho a fazer. Trauma não desaparecia apenas porque ela queria. Cura era processo, não destino. De volta ao Rio, ela intensificou terapia. Sessões 2 vezes por semana, alguns dias 3. Trabalho brutal de desconstruir cada crença distorcida que trauma plantara. Durante esse período, Luís provou consistência que Amanda nunca experienciara. Ele não fugiu de complexidade dela. Não reclamou de processo lento. Não buscou alternativas fáceis. Apenas permaneceu. Presença constante, escolhendo ela repetidamente. Amor verdadeiro não é testado em momentos de perfeição, mas em escolha diária de ficar quando tudo é difícil. Foi durante uma dessas semanas que proposta chegou. Projeto colaborativo completo para novo hotel em Búzios. Não favor, mas parceria profissional baseada em respeito mútuo por talentos complementares. Amanda teria que expandir habilidades, trabalhar com arquitetos estabelecidos, gerenciar equipes. Era aterrorizante e emocionante simultaneamente. E pela primeira vez, ela se sentiu pronta para aceitar desafio, não porque precisava provar algo, mas porque genuinamente queria crescer. A decisão de aceitar marcou ponto de virada. Amanda finalmente entendia. Cura não significava apagar passado, mas recusar deixar que passado definisse futuro. E com Luís ao seu lado, paciente, respeitoso, consistentemente escolhendo ela, futuro finalmente parecia possível. O convite chegou em envelope creme de papel grosso, endereçado formalmente. Helena Mendonça solicita o prazer de sua presença para almoço na Fazenda Santa Cruz, Campos do Jordão. Amanda segurou o convite com mãos trêmulas. 3 meses de relacionamento oficial com Luís, e ela finalmente seria apresentada à matriarca da família, mulher cuja aprovação, segundo todos, era praticamente impossível de conquistar. Você não precisa ir se não quiser, disse Luís, mas havia tensão em sua voz que sugeria importância. É sua mãe, respondeu Amanda. Claro que vou. Mas terror era real. Helena Mendonça era lenda, herdeira de família paulista tradicional, formada em Sorbonne, filantropa conhecida, mulher que mantinha padrões impossíveis para tudo e todos. Clara ajudou Amanda a escolher roupa apropriada, vestido azul marinho elegante, mas discreto, sapatos baixos confortáveis, maquiagem suave. Você está linda, garantiu sua irmã. Relaxa. Mas relaxar era impossível enquanto eles dirigiam pela estrada montanhosa até Campos do Jordão. A paisagem era linda, araucárias pontuando colinas verdes, mas Amanda mal notou, ensaiando mentalmente cada resposta possível para perguntas que esperava. A fazenda era exatamente o que Amanda imaginara. Mansão colonial impecavelmente restaurada, jardins manicurados, funcionários em uniformes discretos. Riqueza antiga que não precisava ostentar porque estava absolutamente segura de seu lugar no mundo. Helena Mendonça aguardava na varanda.
Aos 70 anos, era a elegância personificada. Cabelos brancos perfeitamente penteados, vestido de linho bege, postura ereta de quem nunca questionara próprio valor. Luiz. Ela beijou bochechas do filho com afeto moderado. E essa deve ser Amanda. O olhar que Helena dirigiu a Amanda era a avaliação clínica. Amanda sentiu cada aspecto de si ser escrutinado e julgado em segundos. Origem humilde, carreira ainda emergente, família pequena e desconhecida. Prazer em conhecê-la, senhora Mendonça, disse Amanda, estendendo mão. Helena apertou-a brevemente. Chame-me de Helena. Entre, por favor. O almoço foi teste meticulosamente disfarçado, como refeição social. Cada pergunta carregava camadas de significado. Onde seus pais se conheceram, Amanda? Tradução. Qual sua origem social? Sua família é do Rio originalmente? Tradução. Você tem pedigree adequado? Design gráfico é carreira interessante. Bastante. Instável financeiramente, imagino. Tradução. Você está com meu filho por dinheiro? Amanda respondeu honestamente, mas sentindo-se cada vez mais inadequada. Sim, seus pais eram classe média baixa. Não, ela não tinha diploma de universidade internacional. Sim, design freelancer podia ser instável. Luiz tentou desviar conversa várias vezes, mas Helena era implacável. O momento crítico veio durante sobremesa. Amanda, posso ser franca? Helena não esperou resposta. Tenho preocupações sobre esse relacionamento. Não sobre você pessoalmente, entenda, mas sobre compatibilidade. Luiz vem de mundo muito específico. Expectativas, responsabilidades, padrões que talvez você não compreenda completamente. Mãe, advertiu Luiz, tom perigoso. Deixe-me terminar. Helena manteve olhos em Amanda. Homens bem-sucedidos frequentemente confundem gratidão com amor quando ajudam jovens talentos. É natural, mas eventualmente realidade se impõe. Diferenças de background, experiência, expectativas tornam-se impossíveis de ignorar. As palavras eram ecos de Renata e Camila, mas vindas de mãe de Luiz carregavam peso diferente. A autoridade de quem conhecia o filho melhor. Amanda sentiu náusea subir. Cada insegurança que trabalhara tão duramente para desconstruir ressurgia com força total. Com todo respeito, Helena, disse ela, voz trêmula mas firme. Não estou com Luiz por gratidão. Não preciso de salvação financeira ou social. Estou com ele porque... Ela olhou para Luiz. Porque ele me vê. Completamente. Incluindo partes que não são polidas ou impressionantes. E eu vejo ele da mesma forma. Helena arqueou sobrancelha. Que romântico. Mas amor raramente sobrevive quando mundos são tão diferentes. Foi então que Luiz fez escolha definitiva. Mãe, ele se levantou calmamente. Tenho 38 anos de carreira construindo negócios bem-sucedidos. 41 anos, navegando o mundo que você acha que Amanda não compreende. E em todo esse tempo, você nunca me viu genuinamente feliz. Nunca me viu com alguém que me desafia, me apoia, me conhece além da superfície. Ele segurou mão de Amanda. Amanda não é projeto de caridade ou capricho temporário. É mulher que amo. Mulher que me faz querer ser pessoa melhor. Sua aprovação seria maravilhosa, mas não é necessária. Se preciso escolher, escolho ela. O silêncio que se seguiu era denso como concreto. Helena olhou entre filho e Amanda processando. Finalmente, algo em sua expressão amoleceu. Não aceitação completa, mas reconhecimento de batalha perdida. Vocês vão enfrentar dificuldades, disse ela eventualmente. O mundo pode ser cruel com casais de backgrounds diferentes. Enfrentaremos juntos, respondeu Luiz. A viagem de volta foi silenciosa. Amanda processava peso do que acontecera, não apenas confronto, mas escolha definitiva de Luiz. Ele literalmente escolhera ela sobre a aprovação familiar, algo que ela nunca esperara que alguém fizesse. Às vezes, o maior gesto de amor não é grande declaração, mas escolha silenciosa e definitiva de priorizar coração sobre conveniência. Você não precisava fazer isso, disse ela finalmente. Enfrentar sua mãe assim. Precisava sim. Ele pegou mão dela sem tirar olhos da estrada. Porque você precisa saber, sem dúvida, que estou completamente comprometido com isso.
com nós. Não importa quem desaprove. Amanda sentiu lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de alívio avassalador. Pela primeira vez na vida, alguém lutara por ela publicamente, sem hesitação. Semanas depois, Helena enviou mensagem breve a Luiz. Convide Amanda para jantar na próxima semana. Sozinhas, sem você. Precisamos conversar. O encontro foi surpreendente. Helena não pediu desculpas. Mulheres como ela raramente pediam, mas fez algo melhor. Ela fez perguntas genuínas sobre o trabalho de Amanda. Escutou realmente quando ela falou sobre o processo criativo. Até sorriu quando Amanda nervosamente derrubou o vinho. Novamente. Meu filho é feliz com você, de forma que nunca foi com Camila, admitiu Helena eventualmente. Isso conta mais que pedigree social. Mas vou vigilante, entenda. Ele foi magoado antes. Se você machucá-lo, vou fazer tudo o que puder para não fazer isso, prometeu Amanda. Mas sou humana. Vou cometer erros. Só posso prometer que sempre vou escolher ele, mesmo quando for difícil. Helena assentiu, algo parecido com respeito passando por seus olhos. Isso talvez seja suficiente. Não foi perdão total ou aceitação completa, mas foi começo. E para Amanda, que passara a vida inteira sentindo-se inadequada, pequeno começo parecia vitória monumental. A cura verdadeira começou de forma inesperada, em quinta-feira chuvosa, quando Amanda estava trabalhando no projeto de Búzios. Doutora. Helena havia sugerido exercício específico. Escrever carta para si mesma aos 16 anos. Não para enviar, impossível voltar no tempo, mas como forma de reprocessar trauma com compaixão, em vez de vergonha. Amanda começou relutantemente. Querida Amanda, de 16 anos, sei que você está se sentindo destruída agora, que acredita que nunca vai superar humilhação, que seu corpo é fonte de vergonha, que intimidade sempre levará à traição. As palavras fluíram. Página após página de compaixão que Amanda nunca se permitira sentir. Falou para a versão mais jovem de si mesma tudo o que precisava ouvir então, mas ninguém dissera. Quando terminou, 3 horas depois, Amanda chorou. Mas eram lágrimas diferentes. Não de dor antiga, mas de luto necessário. Luto pela adolescente que merecia proteção, mas recebeu crueldade. Luto pelo tempo perdido, evitando conexão por medo. Mas também havia algo novo. Perdão. Não por Pedro. Ele não merecia. Mas por si mesma. Por carregar vergonha que nunca fora dela para carregar. Perdoar-se não significa esquecer o que aconteceu, mas recusar continuar punindo-se pelo crime de outra pessoa. Naquela noite, quando Luiz chegou para jantar, ele encontrou Amanda diferente, mais leve de alguma forma. Aconteceu algo? Perguntou ele. Amanda compartilhou sobre carta, processo, percepções. E então, pela primeira vez, ela tomou iniciativa com intenção clara. Eu gostaria de tentar novamente, disse ela, voz firme apesar de nervosismo. Intimidade física, mas preciso que seja lento, muito lento, e que você me prometa que vai parar no segundo que eu pedir. Os olhos de Luiz se encheram de emoção. Sempre, sempre vou parar quando você pedir. E vamos no seu tempo, não no meu. Eles levaram semanas. Não foi progressão linear. Alguns dias, Amanda se sentia corajosa, outros recuava. Mas Luiz manteve paciência infinita, transformando o que poderia ter sido apenas ato físico em processo de cura emocional. Cada toque perguntava permissão silenciosa. Cada pausa respeitava limites dela. Cada momento era sobre conexão genuína, em vez de destino específico. E finalmente, em noite serena em Búzios, quando eles visitavam o terreno do novo hotel e ficaram em pequena pousada na praia, algo fundamental mudou. Amanda sentiu-se pronta. Não nervosa, mas forçando, mas genuinamente pronta. Seu corpo relaxou em vez de tensionar quando Luiz a tocou. Mente permaneceu presente em vez de fugir para flashbacks. E quando finalmente aconteceu, íntimo, respeitoso, profundamente conectado, foi completamente diferente de qualquer experiência anterior. Não havia performance ou pressão. Apenas 2 adultos feridos escolhendo vulnerabilidade e confiança. Depois, deitados entrelaçados enquanto o amanhecer pintava céu, Amanda chorou.
mas de alívio. Alívio de finalmente ter reclamado parte dela que trauma roubara. Alívio de ter parceiro que valorizava o coração dela acima de qualquer gratificação física. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Luiz afastou o cabelo do rosto dela gentilmente. Por me esperar, por me respeitar, por provar que intimidade pode ser segura. Ele a abraçou mais forte. Você não precisa agradecer por coisas que são básicas de relacionamento saudável. Mas para Amanda, que passara tanto tempo acreditando que não merecia respeito básico, isso era tudo menos básico. Era revolucionário. Às vezes, revolucionário não é gesto grandioso, mas gentileza consistente que prova que somos dignos de amor respeitoso. Nas semanas seguintes, algo mais floresceu. Parceria profissional genuína. O projeto de Búzios exigia que Amanda trabalhasse lado a lado com arquitetos renomados. Inicialmente intimidada, ela gradualmente encontrou voz, defendendo escolhas de design quando necessário, colaborando quando apropriado, provando competência através de trabalho excepcional. Luiz observava com orgulho enquanto ela florescia. Mas ele também sabia manter distância profissional quando necessário, deixando que Amanda brilhasse por mérito próprio. Durante a apresentação para investidores potenciais, Amanda liderou parte de design. Sua voz não tremeu. Ela respondeu perguntas técnicas com confiança. E quando um dos investidores tentou descreditar a ideia dela, Luiz não interveio imediatamente. Confiou que Amanda poderia defender próprio trabalho. E ela fez, brilhantemente. Depois, em privado, ele disse: "Estou impressionado. Você foi incrível. Estava morrendo de nervoso", admitiu ela. Não parecia. Ele sorriu. Você está se tornando a profissional que sempre teve potencial de ser. Para Amanda, que passara a vida inteira se escondendo, reconhecimento era validação profunda. Mas mais importante, ela finalmente acreditava no reconhecimento. Não descartava como favor ou exagero. Aceitava como verdade ganha através de esforço real. A transformação era inegável. A garota que mal conseguia fazer apresentação simples, sem derramar café, agora liderava reuniões com investidores. A mulher que evitava qualquer situação social, agora participava de eventos de networking. Não porque era fácil, mas porque escolhia crescimento sobre conforto. E através de tudo, Luiz permanecia, não como salvador, mas como parceiro, celebrando vitórias, apoiando durante quedas, mas sempre respeitando a autonomia dela. Uma noite, Clara visitou e encontrou Amanda trabalhando em desenhos para Búzios, expressão concentrada, mas serena. Você parece feliz, observou Clara, surpresa. Amanda ergueu olhos considerando. Sabe de uma coisa? Eu acho que sou. Não um tipo de felicidade constante e perfeita, mas felicidade real, com altos e baixos, desafios e vitórias. E pela primeira vez, não estou fugindo dela por medo de que vai desaparecer. Clara abraçou a irmã, lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa de você. E Amanda finalmente estava começando a ficar orgulhosa de si mesma também. 8 meses após aquela primeira reunião desastrosa, Amanda estava em lugar completamente diferente, literal e figurativamente. O projeto de Búzios estava avançando magnificamente. O hotel seria joia de arquitetura sustentável, perfeitamente integrada com o design visual de Amanda. Revistas de arquitetura já pediam permissão para documentar construção. Ela havia se tornado nome respeitado na indústria, não como namorada do Luiz, mas como talento genuíno. Mas o verdadeiro crescimento era interno. Amanda agora fazia terapia uma vez por semana, não por crise, mas por manutenção. Ela desenvolvera ferramentas para gerenciar ansiedade quando surgia. Aprendera a identificar gatilhos antes que se tornassem avassaladores. E mais importante, ela finalmente entendia que trauma não definia sua história completa. Era parte dela, sim, cicatriz que sempre carregaria. Mas cicatrizes eram evidência de cura, não apenas de ferida. Somos mais que a pior coisa que nos aconteceu. Somos soma de cada escolha que fizemos após o trauma. Durante viagem a Salvador para revisitar primeiro hotel que desenhara a identidade visual, Amanda e Luiz caminharam novamente pelas ruas do Pelourinho.
Você se lembra da primeira vez que viemos aqui? Perguntou ele. Como esquecer? Amanda riu. Eu estava aterrorizada, convencida de que você eventualmente perceberia que eu era fraude. E agora? Amanda pensou cuidadosamente. E agora sei que sou competente, que mereço estar onde estou. Não porque sou perfeita, mas porque trabalhei incrivelmente duro. E sim, ainda tenho dias de dúvida, mas não deixo que dúvida me paralise mais. Luiz parou, virando-a para encará-lo. Você sabe o quanto eu te amo? Era a primeira vez que ele dizia essas palavras específicas. Eles haviam dançado ao redor do sentimento por meses, demonstrando através de ações, mas nunca verbalizando completamente. O coração de Amanda acelerou. Eu sei, e eu te amo também. Dizê-lo em voz alta era libertador. Não tinha o peso apavorante que Amanda imaginara. Era simplesmente verdade, confortável e certa. Eles se beijaram ali, em frente à igreja de São Francisco, turistas passando ao redor, mundo continuando enquanto algo fundamental se solidificava entre eles. Naquela noite, jantando com Dona Neuza, que os tratou como família retornando para casa, a dona do restaurante fez observação astuta. Vocês dois mudaram. Ela apontou entre eles. Primeira vez que vieram pareciam quebrados separadamente. Agora parecem inteiros juntos. A percepção era profunda. Eles eram mais inteiros. Mas não porque completavam um ao outro de forma codependente. Porque cada um fez trabalho brutal de curar feridas próprias, tornando-se capazes de conexão saudável. De volta ao Rio, Amanda recebeu notícia inesperada. Seu trabalho havia sido indicado para Prêmio Internacional de Design. 5 anos atrás, ela teria descartado indicação como sorte ou favorecimento. Agora ela aceitou como reconhecimento merecido. A cerimônia seria em São Paulo, evento formal cheio de elite de design global. Amanda comprou o vestido adequado, preparou o discurso caso ganhasse. E foi com Luiz ao lado. Não à frente ou atrás, mas ao lado. Parceiros verdadeiros. Ela não ganhou o primeiro lugar, mas ficou em segundo. E quando subiu ao palco para aceitar menção honrosa, sua voz não tremeu. Ela agradeceu as pessoas que importavam. Clara, Bianca, doutora Helena e Luiz, sem diminuir próprio papel em conquista. No caminho de volta para Rio, Luiz dirigia enquanto Amanda olhava pela janela para a paisagem noturna. No que está pensando? Perguntou ele. Em como era há 1 ano. Amanda virou-se para ele. Quebrada, escondida, convencida de que felicidade não era para mim. E olha onde estou agora. Você fez isso, disse ele firmemente. Eu apenas estive presente. Mas o trabalho difícil foi todo seu. Você fez mais que estar presente. Amanda pegou mão dele. Você me mostrou que era seguro tentar, que havia homens que respeitam limites, que valorizam consentimento, que veem vulnerabilidade como força em vez de fraqueza. Sem você demonstrando isso consistentemente, eu talvez nunca tivesse coragem de fazer trabalho de cura. Eles dirigiram em silêncio confortável por um tempo, cada um processando jornada compartilhada. O amor mais profundo não nos salva de nós mesmos, mas nos dá coragem de fazer trabalho difícil de salvação própria. Quando chegaram em Botafogo, em vez de se separarem para apartamentos próprios, Luiz hesitou. Você já pensou em morarmos juntos? Amanda considerou. Meses atrás, ideia a teria apavorado. Muito compromisso, muita vulnerabilidade. Agora parecia próximo passo natural. Sim, respondeu ela. Pensei nisso e acho que estou pronta. Mas não quero morar em seu apartamento em Ipanema. Não? Não. Quero que seja nosso espaço. Algo que escolhemos juntos, que construímos juntos, nem seu nem meu. Nosso. O sorriso dele poderia iluminar cidade. Perfeito. Eles começaram a procurar apartamento, processo que revelou muito sobre como cresceram juntos. Não havia luta de poder ou manipulação. Apenas negociação saudável entre duas pessoas que respeitavam necessidades um do outro. Encontraram loft em Humaitá, espaço aberto com luz natural abundante para Amanda trabalhar, perto de corredor verde para Luiz correr, grande o suficiente para a vida compartilhada, mas não tão grande que perdesse aconchego.
Assinar contrato juntos parecia declaração maior que qualquer documento oficial. Era a escolha ativa de construir vida compartilhada, não por medo de solidão, mas por genuíno desejo de estar juntos. E enquanto montavam um apartamento, misturando pertences, criando novos rituais, aprendendo rotinas um do outro, Amanda percebeu algo fundamental. Ela finalmente havia encontrado lar. Não lugar físico, mas sensação de pertencer completamente a si mesma e, por extensão, poder compartilhar isso com alguém. A viagem a Paraty foi ideia de Luiz, vendida como descanso merecido de meses intensos de trabalho. Amanda concordou facilmente. 9 meses após a primeira reunião, ela estava diferente pessoa. Não apenas profissionalmente, mas fundamentalmente. A mulher que olhava de volta no espelho tinha confiança tranquila de quem fizera trabalho brutal de autoconhecimento e saíra do outro lado mais forte. Eles alugaram pequena casa colonial no centro histórico, passando dias explorando praias desertas, caminhando entre casarões do século XVIII, comendo em restaurantes escondidos que apenas locais conheciam. Foi na 4ª noite que Luiz sugeriu caminhada ao pôr do sol. Eles andaram pelas ruas de pedra irregular, luz dourada pintando tudo em tons de mel, até chegarem à pequena capela em praça tranquila. Igreja de Santa Rita, disse ele. Construída em 1722. Tem algo especial sobre lugares que testemunharam séculos de promessas e orações. Amanda admirou a arquitetura simples, mas linda. É linda. Você gostaria de entrar? A capela estava vazia, silenciosa exceto pelo som distante de ondas contra cais. Velas tremeluzentes criavam sombras dançantes nas paredes brancas. Havia paz ali que Amanda sentiu até os ossos. Luiz a guiou até frente da igreja, onde ficaram lado a lado olhando para o altar simples. Amanda, sua voz estava diferente, nervosa, carregada de emoção. Há algo que quero te perguntar. Ela se virou, coração acelerado, e viu que ele estava segurando pequena caixa de veludo. Eu não preparei discurso grande, começou ele, abrindo caixa para revelar aliança simples de ouro. Porque tudo que tenho a dizer é verdade simples. Lágrimas já escorriam pelo rosto de Amanda. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre grandes gestos ou paixão que queima rápido. É sobre paciência infinita. É sobre respeitar limites do outro como sagrados. É sobre aparecer consistentemente nos dias difíceis, não apenas nos fáceis. Sua voz falhou levemente. Você me ensinou o que significa realmente ver alguém e ser visto completamente em retorno. Ele segurou mão trêmula dela. Essa aliança pertenceu ao meu avô Henrique. Ele era homem que construiu fortuna da família através de trabalho honesto e tratou minha avó como parceira igual por 62 anos. Sempre quis dar essa aliança a alguém que entendesse que casamento verdadeiro é parceria, não posse. Amanda mal conseguia respirar. Eu só quero ir até onde você me deixar, disse ele, ecoando palavras daquela primeira noite que mudara tudo. Nesta vida, na próxima, em todas. Amanda Tavares, você casa comigo? Às vezes, perguntas mais simples carregam peso de todas as promessas que escolhemos fazer. Amanda olhou para o homem que respeitara cada limite, que transformara o momento mais vulnerável dela em experiência de cura, que provara através de 1000 pequenas ações que amor verdadeiro é construído através de escolhas diárias de honrar e proteger o coração do outro. Ela pensou na garota aterrorizada, que era 9 meses atrás, prisioneira de trauma antigo, convencida de que nunca seria digna de amor respeitoso, e na mulher que se tornara, ainda com cicatrizes, mas finalmente livre para amar e ser amada completamente. Sim, respondeu ela, voz firme apesar de lágrimas. Sim, eu quero me casar com você. O beijo que compartilharam naquela capela antiga foi testemunhado apenas por velas tremeluzentes e séculos de orações. Mas carregava peso de toda a jornada deles, cada momento de dúvida superada, cada limite respeitado, cada escolha de ficar quando seria mais fácil fugir. Quando se separaram, Luiz deslizou a aliança em dedo dela. Ajuste era perfeito, como se feita especificamente para ela. Essa aliança viu amor verdadeiro por 6 décadas, disse ele, e agora vai testemunhar nosso.
Naquela noite, de volta à casa alugada, eles fizeram amor com uma intensidade diferente. Não apenas paixão física, mas celebração de tudo que haviam superado juntos. Cada toque era promessa, cada beijo era gratidão, cada momento era escolha consciente de vulnerabilidade e confiança. Depois, deitados entrelaçados, enquanto o som de mar invadia janelas abertas, Amanda traçou padrões preguiçosos no peito de Luiz. "Obrigada", sussurrou ela. "Pelo quê? Por não desistir de mim quando era difícil. Por provar que homens bons existem. Por respeitar cada um dos meus limites como se fossem importantes. Eles são mais importantes." Ele beijou o topo de sua cabeça. "Você é importante. Seu conforto, sua segurança, sua felicidade, tudo é importante." Amanda fechou os olhos, deixando verdade daquilo penetrar completamente. Pela primeira vez na vida, ela acreditava, não intelectualmente, mas visceralmente, que era digna de amor respeitoso. O amor não exige que ultrapassemos nossos limites para provar devoção. Ele honra cada limite, celebra cada pequeno passo de coragem e transforma vulnerabilidade em força compartilhada. Nos dias seguintes em Paraty, eles caminharam de mãos dadas como casal noivo, sorrindo para estranhos, planejando o futuro com excitação que antes parecia impossível para Amanda. Ela ligou para Clara, que gritou tão alto que Luiz ouviu do outro lado da sala. "Você vai se casar!" Clara estava chorando e rindo simultaneamente. "Manda, estou tão feliz por você." "Eu também", admitiu Amanda. Assustadoramente, maravilhosamente feliz. Depois que desligaram, Amanda ficou tempo olhando para a aliança em seu dedo. Símbolo de promessa, sim, mas também de tudo o que superara para chegar ali. Ela não era mais garota quebrada esperando ser consertada. Era mulher que fizera trabalho brutal de curar-se, tornando-se capaz de conexão saudável. Que ao lado de Luiz, que entendia que amor verdadeiro não é posse ou controle, mas escolha diária de respeito e parceria, ela finalmente acreditava em possibilidade de felicidade duradoura. 9 meses atrás, em sala de reunião esterilizada, Amanda derrubara café e quase fugira de oportunidade. Agora ela estava preparando-se para abraçar compromisso mais profundo possível. E a única coisa que mudara era tudo. 6 meses depois do pedido em Paraty, Amanda estava em frente ao espelho de corpo inteiro no apartamento que compartilhava com Luiz. O vestido de noiva era simples, crepe de seda cor marfim que caía elegantemente em linhas limpas, sem excessos de renda ou volume. Amanda havia desenhado ela mesma, trabalhando com costureira talentosa em Botafogo para dar vida à visão. "Você está perfeita", disse Clara, ajustando o véu delicado. "Absolutamente perfeita." Mas Amanda não estava olhando para vestido. Estava olhando para a mulher usando-o. Olhos que antes carregavam medo, agora mostravam confiança tranquila. Postura que costumava ser curvada, escondendo-se, agora era ereta. E sorriso, genuíno, alcançando olhos, de alguém que finalmente acreditava em própria felicidade. A transformação mais profunda não se vê em roupas ou aparências, mas no olhar que finalmente reconhece próprio valor. O casamento seria pequeno, íntimo. Apenas 50 pessoas. Família, amigos próximos, algumas conexões profissionais que haviam se tornado pessoais ao longo da jornada. No jardim de pequena pousada em Petrópolis, cercado de montanhas verdes e ar perfumado de flores. Quando Amanda desceu escada para o jardim onde cerimônia aconteceria, ela viu Luiz esperando sob arco de flores brancas e hortênsias azuis. O olhar dele quando a viu foi tudo: amor, admiração, gratidão, promessa. Tudo que Amanda passara a vida inteira achando que não merecia. Eles não contrataram celebrante tradicional. Em vez disso, Clara, que completara curso de celebração secular, conduziria a cerimônia. Amor verdadeiro, começou Clara, olhando entre irmã e Luiz. Não é conto de fadas onde príncipe salva donzela. É 2 pessoas fazendo o trabalho brutal de conhecer-se completamente, incluindo partes quebradas e escolhendo permanecer. Ela sorriu. Amanda e Luiz chegaram aqui através de jornada que não foi fácil. Cada um carregava traumas, medos,
Cicatrizes que faziam intimidade verdadeira parecer impossível, mas eles fizeram algo raro, enfrentaram demônios, fizeram trabalho de cura e escolheram construir amor baseado em respeito absoluto. Clara olhou para Amanda. Minha irmã me ensinou que coragem não é ausência de medo. É fazer escolha difícil mesmo quando o medo grita para fugir. Ela escolheu ficar, escolheu curar, escolheu amar. E hoje, escolhe comprometer-se. Então virou-se para Luiz. E você me ensinou que homens bons existem. Homens que entendem que não é frase completa, que limites são sagrados, que amor verdadeiro nunca exige que alguém se machuque para provar devoção. Ela limpou lágrimas próprias. Agora vocês têm votos preparados? Amanda assentiu, mãos trêmulas, segurando o papel onde escrevera pensamentos. Mas quando olhou para Luiz, dobrou o papel e guardou. Eu escrevi 3 páginas, admitiu com um sorriso pequeno, sobre como você me salvou, como mudou minha vida, como sou grata. Mas percebi algo esta manhã. Você não me salvou, eu me salvei. Fiz trabalho difícil de terapia, de confrontar traumas, de reconstruir-me. Ela pegou mãos dele. O que você fez foi algo mais importante. Me mostrou que era seguro tentar. Você respeitou cada limite como se fosse importante, porque para você era. Você apareceu consistentemente, não apenas nos dias bons, mas especialmente nos ruins. Você provou que amor verdadeiro não é posse ou controle, mas parceria baseada em respeito mútuo. Lágrimas escorriam livremente agora. Então meu voto é simples. Prometo escolher você todos os dias. Prometo comunicar limites com honestidade. Prometo fazer trabalho contínuo de ser melhor parceira. E prometo nunca esquecer que o que temos é raro e precioso. Amor que honra a vulnerabilidade como força. Luiz limpou próprios olhos antes de falar. Amanda, quando te conheci, eu estava preso em padrão de relacionamentos superficiais, onde nunca arriscava coração. Camila me ensinou que pessoas te amam pelo que oferece, não por quem é. Então construí muros e mantive todos à distância segura. Ele apertou mãos dela. Você demoliu esses muros, não através de força, mas através de vulnerabilidade genuína que me desafiou a ser igualmente verdadeiro. Você me viu, realmente viu. Além do dinheiro, sucesso, superfície polida, e ainda escolheu ficar. Sua voz falhou levemente. Meu voto é que vou sempre ir apenas até onde você me deixar, em todos os aspectos de nossa vida juntos. Prometo que seus limites serão sempre sagrados. Prometo comunicação honesta, mesmo quando for difícil. Prometo celebrar seu crescimento, sem tentar controlar direção. E prometo amar você não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo cada uma delas, porque elas são parte de quem você é. Clara estava chorando abertamente agora. Pelos poderes que me foram conferidos pelo amor que tenho por vocês e pelo estado do Rio de Janeiro. Declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, reverente, cheio de promessas sussurradas. Quando se separaram, convidados aplaudiram, mas Amanda e Luiz permaneceram em bolha própria por momento adicional, testas encostadas, respirações misturadas. Oi, esposa, murmurou Luiz. Oi, marido, respondeu Amanda, sorriso enorme iluminando o rosto inteiro. A recepção foi celebração íntima em jardim da pousada. Mesas pequenas espalhadas sob luzes de fada, música ao vivo suave ao fundo, comida preparada por chefe local que usava ingredientes da região. Helena surpreendeu todos ao fazer brinde emocionado. Confesso que tinha reservas inicialmente, admitiu ela, olhando para Amanda. Preocupações de mãe sobre se essa moça desconhecida seria adequada para meu filho. Mas Amanda me ensinou lição importante. Adequação não se mede por pedigree ou status, mas por caráter e capacidade de amar genuinamente. Ela ergueu taça. Ao casal que me ensinou que nunca é tarde para questionar próprios preconceitos. Que me mostrou que amor verdadeiro transcende diferenças superficiais. Amanda, bem-vinda à família. Não porque meu filho escolheu você, mas porque você merece estar aqui. O brinde trouxe lágrimas a muitos olhos, incluindo de Amanda. Depois, quando Helena a abraçou, realmente abraçou com afeto genuíno,
Amanda sentiu última peça de aceitação clicar em lugar. Bianca também falou, compartilhando história de como quase teve que arrastar Amanda para aquela primeira reunião. Ela estava aterrorizada, revelou com carinho, convencida de que seria desastre, e tecnicamente foi, café derramado e tudo, mas às vezes desastres nos levam exatamente onde precisamos estar. A doutora Helena também estava presente, discreta, mas orgulhosa. Mais tarde, ela puxou Amanda para a conversa privada. Você sabe o quanto cresceu? Perguntou a terapeuta. Sim, respondeu Amanda com certeza que não teria há 1 ano. E sei que ainda tenho trabalho a fazer. Cura é processo contínuo, não destino final. Exatamente. Doutora Helena sorriu. Mas olhe para você agora. Casando-se não porque precisa de alguém para completá-la, mas porque escolhe compartilhar vida com parceiro igual. Isso é tremenda conquista. Quando noite avançou e estrelas preencheram o céu sem poluição luminosa de Petrópolis, Luiz e Amanda escaparam brevemente de festa para a caminhada em jardim. Você é feliz? Perguntou ele. Amanda considerou pergunta seriamente. Felicidade não era mais conceito assustador que ela temia tocar por medo de desaparecer. Era sensação sólida, construída sobre fundação de trabalho real e escolhas conscientes. Sim, respondeu finalmente. Não felicidade perfeita de conto de fadas. Felicidade real, com complexidade e desafios e possibilidade de dias difíceis. Mas também com certeza de que tem o parceiro que vai respeitar cada limite, que vai aparecer consistentemente, que vai escolher amor mesmo quando for difícil. Eles pararam perto de pequeno lago no canto do jardim, onde reflexo da lua criava caminho prateado na água. Sabe o que percebi hoje? Disse Luiz, abraçando-a por trás. Que aquela primeira noite em Recife, quando você teve crise de pânico e eu disse, só vou até onde você me deixar, não estava apenas falando sobre intimidade física. Não, era filosofia para relacionamento inteiro. Não vou pressionar você além de seus limites emocionais. Não vou forçar cronogramas que não respeitem seu processo. Não vou exigir versão de você que não seja autêntica. Apenas vou até onde você me deixar. Em tudo. Amanda virou-se em braços dele, olhando para o rosto que aprendera a amar tão profundamente. E sabe o que eu percebi? Que limites saudáveis não restringem amor. Eles o protegem. Eles criam espaço seguro onde amor pode crescer sem medo. Eles se beijaram ali, cercados por jardim noturno, som distante de música e risos de convidados celebrando. E naquele beijo estava a gratidão por toda a jornada. Cada momento difícil, cada escolha corajosa, cada pequeno passo em direção à cura. O amor mais profundo não exige que sejamos perfeitos, apenas que sejamos autênticos. Não que nunca tenhamos limites, mas que honremos limites um do outro como sagrados. Meses depois, quando Amanda olhava para fotos do casamento, uma em particular sempre a fazia pausar. Não era pose formal ou momento obviamente importante. Era captura espontânea do fotógrafo. Ela e Luiz durante primeira dança, testas encostadas, olhos fechados, completamente presentes no momento. Não era perfeição. Maquiagem dela já estava borrada de lágrimas felizes. Gravata dele estava levemente torta. Mas era real. Era eles, imperfeitos, vulneráveis, profundamente conectados. O projeto de Búzios foi concluído e abriu para críticas entusiasmadas. Revista de Arquitetura Internacional dedicou matéria de capa, chamando-a de exemplo brilhante de design sustentável, encontrando estética contemporânea. Amanda era acreditada como parceira criativa plena, não apenas contratada. Ela abriu o próprio estúdio, pequeno espaço em Santa Teresa que respirava criatividade. Contratou 2 assistentes jovens, ambos talentosos, mas inexperientes, lembrando-se de como Luiz apostara nela quando ninguém mais apostaria. E descobriu que havia alegria imensa em mentorar outros, em oferecer tipo de confiança que recebera, em provar que talento merece oportunidade independente de conexões. Luiz, por sua vez, começou fundação focada em apoiar pequenos empreendimentos culturais e artísticos. Usou recursos e conexões para criar oportunidades que ele desejara que existissem quando era mais jovem.
Eles criaram vida juntos que honrava individualidades enquanto celebrava parceria. Amanda manteve terapia mensal, não por crise, mas por manutenção. Luiz também começou terapia, trabalhando questões próprias de abandono e validação. Juntos construíram um relacionamento fundamentado em comunicação honesta. Quando Amanda tinha dias difíceis onde trauma ressurgia, ela aprendeu a verbalizar: "Preciso de espaço hoje", ou "Preciso de abraço extra". E Luiz respeitava, sem ofensa ou pressão. Quando Luiz enfrentava estresse de negócios que o fazia retrair-se, ele aprendeu a dizer: "Não estou fugindo de você, apenas processando internamente". E Amanda respeitava, confiando que ele retornaria quando pronto. Não era perfeição. Havia desentendimentos, momentos de frustração, dias onde comunicação falhava, mas tinha comprometimento profundo de trabalhar através de desafios em vez de fugir deles. Relacionamentos saudáveis não são ausência de conflito, mas presença de respeito mútuo durante conflito. 1 ano após casamento, durante jantar tranquilo em apartamento deles, Amanda fez anúncio. "Recebi proposta interessante hoje", disse ela. Empresa de design internacional quer que eu lidere workshop de 3 meses em Barcelona sobre design cultural brasileiro. Luiz ergueu olhos do prato. "Isso é incrível. Você vai aceitar?" "Não sei." Amanda mordeu o lábio. "É oportunidade enorme profissionalmente, mas são 3 meses longe. E eu não sei se estou pronta para ficar tanto tempo separada de você." Ele pousou o garfo, pensando cuidadosamente. "Amanda, lembra do que conversamos antes do casamento? Sobre nunca deixar nosso relacionamento limitar crescimento um do outro?" "Sim, mas nada." Ele pegou a mão dela. "Se essa oportunidade empolga você profissionalmente, deveria aceitar. 3 meses não é para sempre. Faremos videochamadas diárias. Eu visitarei quando puder. Nosso amor é forte o suficiente para suportar distância temporária. Você tem certeza?" "Absoluta." Ele sorriu. "Parte de te amar é celebrar suas conquistas, mesmo quando significam desconforto temporário para mim. Vá para Barcelona. Brilhe lá. Eu estarei aqui te apoiando cada passo." Amanda aceitou a oferta. Os 3 meses em Barcelona foram desafiadores. Saudade era real. Diferença de fuso horário complicava a comunicação. Mas também foram transformadores. Ela retornou com um portfólio expandido, conexões internacionais e confiança ainda maior. E mais importante, retornou com certeza renovada de que relacionamento deles era sólido. Distância não o enfraquecera, mas provara resiliência. Na noite de retorno, quando se abraçaram no aeroporto, Amanda sussurrou: "Obrigada por me deixar ir." "Obrigado por voltar", respondeu Luiz. Passaram-se anos. Amanda aos 32, Luiz aos 46. O estúdio dela prosperava. A rede de hotéis dele expandira para 8 propriedades. Eles haviam navegado desafios, celebrado vitórias, construído vida que honrava tanto individualidade quanto parceria. E através de tudo, mantiveram promessa fundamental: respeitar limites um do outro como sagrados. Uma noite, deitados juntos na varanda de casa de praia que compraram em Trancoso, Amanda refletiu em voz alta: "Você se lembra daquela primeira vez, na suíte em Recife, quando eu congelei e você disse aquelas palavras? 'Eu só vou até onde você me deixar'", citou Luiz. Como poderia esquecer? Aquelas palavras mudaram tudo para mim. Amanda virou-se para encará-lo, porque pela primeira vez alguém me mostrou que meus limites importavam mais que gratificação dele. Que amor verdadeiro não exige que eu ultrapasse fronteiras para provar devoção. Ele beijou a testa dela suavemente. "E você me ensinou que respeitar limites não é sacrifício, mas fundação de intimidade real. Que paciência não é espera passiva, mas escolha ativa de valorizar conforto do outro." Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo ondas, sentindo brisa salgada. "Às vezes ainda não acredito que isso é real", admitiu Amanda. "Que encontrei amor assim. Que mereço amor assim." "Você merece", disse Luiz firmemente. "Sempre mereceu. Apenas levou tempo até acreditar nisso." E ali, sob céu estrelado da Bahia, Amanda finalmente compreendeu verdade completa. Trauma havia roubado anos dela, sim,
mas cura devolver a possibilidade de felicidade genuína. E com um parceiro que respeitava cada limite como sagrado, ela finalmente acreditava que podia ter tudo o que sempre desejara, mas nunca achara que merecia. O amor verdadeiro não exige que você ultrapasse seus limites para provar devoção. Ele honra cada limite, celebra cada pequeno passo de coragem e transforma vulnerabilidade em força compartilhada. Anos transformaram-se em décadas. Cabelos de Luiz ficaram completamente prateados. Primeiras linhas apareceram ao redor dos olhos de Amanda. Mas amor entre eles apenas aprofundou, amadureceu, tornou-se mais rico com o tempo. Eles nunca tiveram filhos. Escolha consciente após muitas conversas. Em vez disso, mentoraram dúzias de jovens artistas e empreendedores, criando legado diferente, mas igualmente significativo. E sempre mantiveram promessa fundamental: respeito absoluto por limites, comunicação honesta, escolha diária de amor intencional. Porque 9 meses após reunião nervosa que iniciara tudo, Amanda aprendera a lição mais importante. Amor verdadeiro não é sobre grandes gestos ou paixão que queima rápido. É sobre paciência infinita, sobre respeitar limites do outro como sagrados, sobre aparecer consistentemente nos dias difíceis. É sobre dizer: eu só vou até onde você me deixar, e realmente significar isso. E é sobre descobrir que quando alguém ama você desse jeito, completamente, respeitosamente, pacientemente, você finalmente se torna capaz de amar-se também.